Boa noite, amados irmãos. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos começar o nosso momento de louvor com o hino 25 do cantor cristão, Amor. Louvado seja nosso Senhor. Vamos continuar com o hino 306, O Caminho da Cruz. Foi Jesus que abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irei caminho da cruz
alegria estarmos de volta em mais um culto ao nosso Deus. Que bom que você também está aí, que bom que podemos nos encontrar através dessa ferramenta que Deus nos deu. Que bom saber que Deus está cuidando de você, cuidando de mim, está cuidando da igreja dele. Nesse tempo de pandemia em que estamos distantes uns dos outros, mas o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos nessa noite. Que o Senhor abençoe grandemente a sua casa. Vamos começar esse culto orando e agradecendo a Deus por esse dia, por essa noite que Ele está nos dando. Então, convido você, onde você estiver, para orarmos ao Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia tão bom que passamos. Muito obrigado porque o Senhor cuidou de nós. Quero agradecer, Deus, por cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa visitar agora cada lar, ó Pai, que está ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa visitar, Pai, os Teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um, atendendo, Deus, o desejo do coração dos Teus filhos. Eu quero também agradecer, porque em todo tempo o Senhor cuidou de nós. E esse tempo, Pai, sombrio que vivemos, esse tempo, Deus, dessa pandemia, mas o Senhor está cuidando da igreja do Senhor. Muito obrigado. E que nessa noite o Senhor também possa falar conosco, através da Tua palavra, através dos louvores, usando a irmã Kelly, o irmão Alexandre, que possam ser bênçãos, ó Pai, no culto dessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre a realidade da oração, como é importante a oração na nossa vida. Sem a oração nós ficamos vulneráveis, vamos nos enfraquecendo, vamos distanciando de Deus. Então a leitura da Bíblia e a oração são fundamentais para nos manter perto de Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos o texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler a passagem de Jesus quando estava lá no Getsêmani, junto com os discípulos dele, e convidou-os para orar. Do texto que está a partir do verso 36. A palavra de Deus diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu queria compartilhar com vocês uma história sobre a oração, muito interessante. Numa cidadezinha do interior, lá bem do interior do nosso país, uma igreja formada por a maioria das pessoas que eram do campo, e eles vinham de um tempo de muita seca e a produção estava cada vez diminuindo mais. Então eles resolveram convocar uma vigília de oração, um tempo de oração. E eles combinaram então que eles iam para o monte orar numa determinada tarde. E os irmãos foram ao pastor, conversaram com o pastor da igreja, o pastor concordou, e então chegou o dia, eles foram,
e estavam já reunidos lá naquele monte, naquele lugar lá onde eles iam orar. Daí a pouco o pastor chegou, e o pastor olhou para todo mundo assim, o pastor falou assim: vocês vieram fazer o que aqui? Nós viemos orar. Eles responderam: viemos orar para chover. O pastor olhou para eles e falou: então está terminada a reunião, vamos embora. E os irmãos ficaram assim, todos tristes, e foram perguntar ao pastor: pai, como você vem orar e não traz um guarda-chuva, não traz uma capa? Que fé que você tem que vai chover? Então não precisa orar. Então nós vivemos uma época em que tem muitas pessoas pensando as mais diversas formas de orar. Tem pessoas que acham que pode determinar para Deus o que ele tem que fazer. Fala assim: eu repreendo, eu ordeno, eu faço. Um eu assim muito arrogante. Quando nós olhamos para a oração que Jesus fez, totalmente diferente. Jesus sempre colocou a vontade do Pai. O lado humano de Jesus dizia assim: pai, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, não seja o que eu quero, não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. Então, sempre que a gente ora, a gente tem que colocar a vontade de Deus. Não adianta eu falar para Deus que eu quero é desse jeito, discutir com Deus. Não existe isso. Não existe isso. Não é assim que aprendemos com Jesus. Jesus nos ensinou a colocar: seja feita a vontade do Pai. Se fosse fácil assim, a gente ia dizer assim: coronavírus, vai embora daqui, e ele iria embora. É a minha vontade. Mas eu não tenho esse poder. Quem tem esse poder é Jesus, é o Pai. Se eu oro e peço: pai, se for possível, manda esse vírus embora. Se for possível, repreenda essa enfermidade. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia, em muitos textos eu vejo muitas pessoas orando, e eu queria destacar aqui, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar no capítulo 7 de Mateus. Ele falou: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, pois quem pede recebe, quem busca encontra. Então ele nos ensinou que devemos pedir, buscar, insistir, falar com Deus, fazer tudo assim do jeito que Deus quer, pedir, insistir com Deus, não desistir na primeira negativa, porque talvez Deus não vai atender na hora, mas a gente vai continuar insistindo, batendo, pedindo a vontade de Deus, que a minha vontade seja a vontade de Deus, pedindo que Deus aprove a nossa vontade. A vida de Daniel, por exemplo, que foi um jovem que passou por muitas provações, mas ele não parou de orar. Ao meio-dia, de manhã, ao meio-dia e de tarde, ele orava, ele abria sua janela de frente para a cidade e orava, mesmo tendo um decreto do rei que ele não poderia orar senão ao rei. Mas ele foi lá e orou e sofreu a sanção da lei, e ele foi lançado à cova dos leões. O rei, com pesar, lançou na cova dos leões, mas o Senhor livrou dos leões. O Senhor mandou o anjo para fechar a boca dos leões. Daniel orou. Ana também, uma mulher de oração, vivia atribulada, não sabia, era triste, não sabia o que fazer, porque ela não tinha um filho, e tudo que ela queria era ter um filho. Ela não engravidava. Então ela foi para o templo, foi orar, e ela não pronunciava a palavra, ela só orava silenciosamente, só mexia a boca. E aí ela foi julgada que ela estava embriagada. Eli olhou e falou: opa, essa mulher está embriagada. Ela: não estou embriagada, eu estou atribulada. Eu estou assim, eu quero ter um filho, e eu não tenho um filho. Ele falou: então o Senhor te conceda. E 1 ano depois, ela teve o seu filho. O filho foi Samuel, e nós conhecemos a história. Quem foi Samuel? Ainda Samuel era um bebê. Quando desmamou, ela levou Samuel para ser criado no templo, na presença do Senhor.
e se tornou quem se tornou. Outro personagem também que a Bíblia destaca é Jeremias. Jeremias deixou uma palavra muito interessante para nós. Ele disse assim: então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Como é bom saber que o Senhor tem essa palavra. Você vai invocar o Senhor, vai passar a orar e o Senhor vai te ouvir. Então o Senhor tem prazer em nos ouvir. Como é bom orar e saber que alguém está nos ouvindo. Nós não estamos orando no vento, nós estamos orando a alguém que está nos ouvindo. Davi era outro que estava sempre orando, sempre Davi estava orando. Ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor e a Ele eu suplico. O Senhor, com a voz, Davi está orando ao Senhor, estava clamando ao Senhor. Com a minha voz eu te suplico, eu te clamo. Então, se nós formos olhar na Bíblia, muitos exemplos, mas principalmente Jesus, que mesmo sendo Deus, quando estava se preparando para ir ao Calvário, não deixou de orar, ter o seu momento de oração. Mesmo que ele levou os seus discípulos especiais com ele, eles dormiram durante a oração, descuidaram. Jesus deixou um alerta para todos nós: vigiar e orar, não desfalecer, não deixar que o inimigo chegue e nos apanhe de surpresa. Então vamos manter a nossa vida de oração, vamos manter a leitura da palavra, vamos manter a nossa vida nas mãos de Deus. Que o Senhor continue cuidando de você, cuidando de mim, cuidando das nossas famílias, cuidando dos irmãos. Eu sei que tem irmãos que estão precisando muito de um cuidado especial nesse tempo. Que Deus continue abençoando, fortalecendo. Que Deus te abençoe. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Temos pedidos de oração que são muito importantes nesse tempo. Você não deixe de orar pelo Juvenal, que precisa muito das nossas orações, pelo Luiz, esposo da irmã Francisca. Não deixe de orar por ele. Agradecer a Deus pelo sobrinho da Isabane, que já teve uma melhora tão grande, mas continua precisando das orações. O pastor Sócrates, que é o nosso secretário executivo da Convenção Batista Brasileira, precisa muito das orações. Então vamos. E a sua família também, que precisa de orações. A minha também precisa. Então vamos orar nesse momento. Querido Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, por esse dia tão bom. Damos graças, Senhor, por tua palavra que nos ensina sobre orar. Que possamos continuar orando, confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Eu quero, ó Pai, apresentar diante do Senhor os pedidos em favor do Juvenal, ó Pai, cuida dele, Jesus. O Senhor sabe da necessidade que ele tem agora. Abençoa a irmã Eunice, abençoa os filhos, netos. Cuida, Pai, dessa família. Fortaleça teus filhos, ó Pai, para serem um braço forte ali ao lado do Juvenal. E que ele possa entender, Pai, que foi importante essa cirurgia. E possa aceitar, ó Pai, essas coisas. Mas que, sobretudo, ó Pai, possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Abençoa, Pai, o Luiz, que também já está bem melhor. Eu agradeço ao Senhor pela melhora que ele já teve. Que logo, logo, Pai, possa voltar para casa e ser motivo de muita alegria na casa, Pai, da irmã Francisca, e para os filhos, para a nora, para a neta. Ó Deus, abençoa, Jesus querido. Eu quero agradecer também pela melhora que o Carlos Daniel, sobrinho da irmã Isavânia, já teve. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está cuidando dessa criança. Abençoa, Pai querido, essa família. Também, meu Pai, eu quero interceder ao Senhor em favor do pastor Sócrates, nosso secretário executivo, pessoa idosa já, Pai, mas precisa de um cuidado especial do Senhor, que o Senhor possa cuidar dele e abençoar e dar o restabelecimento que ele precisa. Assim, Pai, eu oro também por cada família da igreja, Pai, que o Senhor possa visitar nessa noite e abençoar os teus filhos. Fica conosco, receba a nossa adoração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos queridos, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você. Estamos juntos. Não fique distante.
estamos confiantes que esse problema vai passar e logo, logo poderei dar aquele abraço, que eu estou com muita vontade de receber o seu abraço e dar um abraço também. E no próximo domingo, às 8h30 da manhã e às 19 horas, continuamos com os nossos cultos. Que Deus te abençoe. Amém?